Você lembra da primeira vez que viu aquelas muralhas e pensou, ok, o mundo é isso aqui. Tudo parecia simples, organizado e até lógico dentro do caos. Humanos de um lado, titãs do outro e pronto. Problema resolvido. Só que Attack on Titan estava te observando enquanto você aceitava isso sem questionar. Cada episódio reforçava a sensação de que aquelas paredes eram proteção, quando na verdade era um convite ao conforto. E nada deixa a gente mais vulnerável do que achar que tá seguro. O pior é perceber que você comprou essa ideia por anos sem nem desconfiar. Agora pensa comigo. Quem ganha quando ninguém faz perguntas? Enquanto você se preocupava com titãs devorando pessoas, algo muito maior estava acontecendo fora do seu campo de visão. As muralhas não escondiam só inimigos, escondiam respostas. Eren não estava apenas olhando para o horizonte, ele estava encarando uma mentira gigante bem na sua frente. A história nunca foi sobre sobreviver, foi sobre controlar narrativas. Então fica a pergunta que muda tudo. E se aquilo que te protegia era exatamente o que te mantinha preso? Attack on Titan começou quase como um manual de sobrevivência simples. Pessoas assustadas, monstros gigantes e muralhas que prometiam segurança. Era fácil entender quem eram os mocinhos e onde estava o perigo. O problema é que essa simplicidade era uma armadilha muito bem montada. A história foi treinando você a aceitar regras, limites e verdades sem discutir. Enquanto a ação distraía, a narrativa construía algo muito mais profundo por baixo. Quando a complexidade explode, você percebe que não estava assistindo a um anime sobre titãs. Estava participando de um experimento sobre controle, medo e escolhas. E a partir daqui, nada do que você lembra fica intacto. No começo, as muralhas eram praticamente personagens da história. Elas estavam sempre ali, enormes, sólidas e silenciosas, prometendo que nada pior poderia acontecer enquanto estivessem de pé. Era confortável acreditar nisso, porque todo mundo dentro delas acreditava também. Soldados treinavam, famílias viviam suas rotinas e a vida seguia com uma falsa normalidade. A narrativa te ensinou rápido que questionar as muralhas era perda de tempo. Elas existiam, funcionavam e pronto. Segue o episódio. E quanto menos você questiona algo, mais fácil é aceitar qualquer coisa que venha depois. Com o tempo, Attack on Titan deixou claro que aquelas paredes não eram só concreto gigante. Elas definiam onde você podia ir, o que podia saber e até o que podia sonhar. A população inteira cresceu aprendendo que o mundo terminava ali. Não havia curiosidade, só medo do lado de fora. E medo é uma ferramenta incrível para manter todo mundo quieto. Enquanto isso, o anime fazia você torcer por personagens que nunca tiveram escolha de verdade. Eles defendiam um sistema que nunca explicaram completamente para eles, nem para Vok. O mais irônico é como tudo parecia lógico na época. Titãs atacam, humanos se defendem, muralhas resolvem o problema. Simples, direto e fácil de comprar. Só que essa simplicidade era uma distração elegante. Enquanto você vibrava com batalhas e sacrifícios, a história plantava pistas bem na sua frente. Pequenos comportamentos estranhos, regras rígidas demais e segredos que ninguém parecia autorizado a explicar. Tudo isso estava ali desde cedo, mas a maioria passou batido. Afinal, quem iria desconfiar daquilo que parecia salvar todo mundo? Quando as primeiras rachaduras surgem, elas não aparecem como uma explosão. Elas vêm como dúvidas incômodas. Personagens que sabem mais do que deveriam. Autoridades que mandam calar em vez de responder. Decisões que não fazem sentido se o objetivo fosse apenas sobreviver. É nesse ponto que a muralha começa a perder o papel de heroína da história. Ela deixa de ser escudo e passa a parecer uma coleira. E quanto mais você pensa nisso, mais estranho fica o fato de ninguém querer olhar além dela. A verdade é que as muralhas funcionaram perfeitamente, pelo menos no que realmente importava. Elas mantiveram as pessoas vivas, mas principalmente mantiveram as pessoas no lugar. Sem perguntas, sem visão do mundo real e sem comparação. O controle não vinha pela força direta, mas pela sensação de proteção. Attack on Titan te fez aplaudir isso por um bom tempo. E quando você percebe, já tá tão preso à ideia quanto os personagens, a inocência se perde exatamente nesse momento, quando a segurança começa a parecer suspeita demais. Quando a verdade sobre o mundo além das muralhas finalmente aparece, Attack on Titan dá um tapa elegante na sua cara. Não é um susto rápido, é aquele choque lento que demora a processar. De repente, o mundo não acabou nas muralhas, ele só estava fora de alcance. O perigo não era um mistério antigo, era uma escolha recente. Tudo o que parecia épico vira burocrático, político e absurdamente humano. E o mais desconfortável é perceber que a história nunca escondeu isso direito. Ela só contou com o fato de que você não estava olhando para o lugar certo. Esse momento muda tudo, porque a ameaça deixa de ser externa. Os titãs não são mais monstros irracionais surgindo do nada. Eles passam a ser consequência de decisões, ideologias e interesses. A luta não é mais por sobrevivência imediata, mas por narrativa. Quem conta a história decide quem é herói e quem vira vilão. Eren sente isso primeiro e você sente junto. Não é raiva simples, é frustração acumulada. O tipo de sentimento que faz qualquer plano parecer justificável.
É aqui que o anime fica perigosamente adulto. Não existe mais lado certo confortável para torcer. Todo mundo tem motivo, todo mundo tem culpa. E todo mundo perdeu algo no caminho. O humor fica mais ácido porque a situação é quase absurda. Você passa temporadas acreditando em uma lógica simples só pra descobrir que ela nunca existiu. A sensação é a mesma de perceber que aquela regra básica da vida era só um acordo informal. Funciona até alguém decidir quebrar. Nesse ponto, vale parar um segundo? Se essa virada te pegou desprevenido da primeira vez, comenta aí qual outro anime merece ter a verdade desmontada desse jeito. A gente lê tudo e pode virar vídeo aqui no canal. Depois da revelação, Eren deixa de ser apenas um protagonista reativo. Ele vira o reflexo mais honesto desse mundo distorcido. Alguém que entendeu o jogo e decidiu jogar sem fingir que é justo. O conflito deixa de ser físico e vira moral. Não se trata mais de derrotar monstros, mas de aceitar as consequências das escolhas. Attack on Titan não pergunta quem tá certo. Ele pergunta até onde você iria se estivesse no lugar deles. No fim das contas, a maior mentira nunca foram as muralhas ou os titãs. Foi a ideia de que existiam monstros claros e humanos inocentes. O mundo sempre foi cinza. Só que ninguém queria admitir. Quando essa ficha cai, tudo o que veio antes muda de significado, e é exatamente por isso que essa história não sai da cabeça. Não porque chocou, mas porque fez você repensar tudo o que achava que sabia. No fim, Attack on Titan nunca foi sobre titãs gigantes quebrando muralhas. Foi sobre histórias bem contadas o suficiente para ninguém querer fazer perguntas. O choque real não vem da violência, mas da hora em que você percebe que acreditou em tudo do jeito mais confortável possível. A mentira funcionou porque parecia proteção. E proteção sempre soa como coisa boa. Quando isso cai, sobra um vazio estranho e uma vontade de rever tudo com outros olhos. É aquele tipo de final que não grita, mas fica ecoando na cabeça. Se tem outro anime que merece ter a verdade desmontada, sim, comenta aí. Quem sabe ele não vira o próximo vídeo do canal.